Hoje nós vamos, dando sequência à nossa série Vida Extraordinária, olhar um pouquinho para a vida de um personagem da Bíblia que merecia ele mesmo uma série inteira, só para a gente refletir nas histórias, naquilo que ele viu, naquilo que ele viveu ao lado de Deus, na humanidade tão parecida com a nossa, mas sem sombra de dúvidas, numa vida que pode ser descrita como uma vida extraordinária por causa dos feitos de Deus, da jornada de Deus na história dele. Nós estamos falando de Davi, o grande rei da história de Israel, mas hoje nós vamos olhar para um dos momentos de sua vida, um dos importantes momentos de sua vida e buscar a luz da palavra de Deus, inspiração e direção para a nossa própria vida nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 1 até o verso 12, você que está online acompanhando o culto conosco, é uma alegria ter você participando desse momento com a gente, é uma alegria saber que de alguma forma a palavra de Deus pode chegar até você através desse canal também, e você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio, porque o texto será projetado também na sua tela no mesmo momento em que lemos. Diz assim a Bíblia a partir do verso 1: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa com o meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Até aqui, Senhor, essa é a tua palavra e nós pedimos nessa manhã de domingo, como pedimos a cada domingo reunidos aqui, que o teu Santo Espírito torne essa palavra viva em nosso interior, que nós sejamos encorajados a olhar para a vida que o Senhor nos chama para viver com um verdadeiro desprendimento, vontade, intenção, que possamos trilhar essa jornada fascinante de andar com Deus, de perceber a centralidade de Deus na nossa vida, de buscarmos a inspiração da Tua palavra para cada passo que damos nesse viver. Ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer mais, a Te conhecer melhor, a Te amar mais, a ter verdadeiro afeto pelo Senhor, consideração por Ti, honra pelo Senhor, e que a vida do rei Davi inspire a vida de todos nós nessa manhã, para que possamos nos tornar mais semelhantes com o Teu Filho Jesus, que é o chamado soberano das vidas de todos nós. Senhor, abençoa os nossos filhos e filhas aqui também no segundo andar, enquanto aprendem a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Bem, queridos, eu acredito que, se não todos nós, a maioria, pelo menos, das pessoas gostam muito das histórias dos heróis. Talvez por conta de uma memória que a gente carregue da nossa infância, quando, e eu sou da época de que a gente consumia as histórias de quadrinhos, os gibis, e líamos então os gibis dos nossos super-heróis favoritos, e gostávamos de brincar fingindo ser aqueles heróis que nós mais gostávamos, ou então os heróis dos desenhos animados, que nós não desligávamos os olhos da TV quando o desenho passava, e então nos identificávamos ali com a narrativa, nos encantávamos com a coragem dos heróis, com a força dos heróis, com a bondade dos heróis, ou então os filmes do cinema, os seriados da TV. E em nossos dias é interessante porque a sensação que nós temos é que nos falta cada vez mais heróis reais que sirvam de inspiração para nós, como talvez na infância, na adolescência, os nossos heróis da ficção nos inspiravam por suas virtudes, por sua coragem, por seu amor, por seu patriotismo, por sua ousadia, por sua bravura. Nós olhamos para o tempo em que vivemos e temos essa sensação de que carecemos de heróis da vida real, que sentimos falta deles. E esse personagem bíblico que estamos considerando hoje, nessa manhã, é considerado como um dos maiores heróis da fé. Um dos maiores heróis da Bíblia é o rei Davi. Davi, depois de Jesus Cristo, é o personagem que ocupa mais espaço nas páginas da Bíblia. É o nome mais falado, é o personagem mais mencionado depois de Jesus Cristo, é o rei Davi. E que personagem interessante é Davi, e que vida de fato extraordinária esse homem viveu. Que exemplo para nós é Davi, não de alguém perfeito, mas de alguém tão real como nós somos, tão marcado por virtudes e por falhas, por dias bons e por dias ruins. Mas como a vida de Davi diante de Deus é uma vida que encanta a gente, que inspira a gente. Esse homem se tornou o grande nome da história de Israel, foi o seu maior rei, e ao mesmo tempo foi um homem cheio de limitações e cheio de graves defeitos. De maneira que, quando olhamos para Davi, nós encontramos exemplos a seguir e nós encontramos exemplos a evitar. Esse homem reúne de modo singular o que há de melhor no ser humano com o que há de pior no ser humano. E é impressionante que tudo é muito transbordante em Davi, tudo é muito sincero, tudo fica muito evidente, as virtudes dele são muito evidentes, os fracassos dele são muito evidentes também, de modo que Davi é mais do que um modelo ideal para ser seguido. Davi é um modelo real. A sua vida imperfeita nos lembra da nossa vida imperfeita, nos lembra que, assim como nós, diversas vezes, também não somos o tipo ideal de gente que projetamos ser. Queremos viver de certa maneira, queremos cultivar certas virtudes, queremos agir sempre numa determinada frequência, mas nem sempre a vida da gente corresponde à nossa intenção. Nem sempre somos essas pessoas ideais e percebemos como é tenso a vida real. E eu acredito, queridos, que a melhor maneira de nós percebermos Deus falando conosco através da Bíblia, ainda mais quando nos aproximamos de um texto que não é tão doutrinário em aspectos teológicos, mas é mais narrativo, porque nos fala da história, de um momento da biografia de alguém. A melhor maneira de nós percebermos Deus falando conosco através da Bíblia é entrando na história que a Bíblia nos conta, é nos colocando ali dentro do cenário que a Bíblia está descrevendo. E é isso que eu pretendo que façamos hoje com Davi, porque a vida desse homem é um prato cheio para nós aprendermos sobre muitas coisas. Eu disse, Davi merecia uma série de mensagens só para ele, mas se tem um aspecto que a vida de Davi é um prato cheio para a gente aprender, é sobre o tema relacionamentos.
Olhamos para a vida de Davi e aprendemos a respeito dos relacionamentos com os nossos familiares, olhando para a família de Davi, seus bons momentos e seus momentos de extremo fracasso. Aprendemos com Davi a respeito dos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Há muito que se considerar sobre a amizade quando olhamos para a vida de Davi, mas também aprendemos com Davi a respeito do relacionamento com os adversários, com os inimigos, com os opositores. Podemos aprender com Davi, tanto pelo exemplo, mas como também pelo anti-exemplo, sobre a nossa vida com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os nossos filhos. Podemos aprender com Davi sobre o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Olhando para Davi, nós aprendemos e devemos pensar bem acerca do nosso relacionamento com a nossa sexualidade, porque esse era um tema presente na vida desse rei. Esse foi um aspecto da vida dele que foi muito definidor de caminhos. Olhamos para a vida de Davi e aprendemos sobre os nossos relacionamentos com os perigos inerentes à vida. E como lidamos com esses perigos? Como lidamos com a rejeição? Aprendemos quando olhamos para a vida de Davi que lidou com rejeição, que lidou com a injustiça, que lidou com o medo. Então, como nos relacionamos com esses assuntos sempre tão presentes da vida de todos nós? Medo, perigos, sexo, filhos, casamento, amigos, oposição. Nos relacionamos todos os dias com todas essas coisas. E esse homem se relacionava também, mas certamente, e especialmente através do texto que lemos hoje, nós podemos aprender com Davi sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque o grande valor de Davi não repousa na moralidade que ele tinha. O grande valor de Davi não repousa nas virtudes morais que ele desenvolveu. O grande valor de Davi não repousa nas suas proezas militares. Ele foi um militar muito vencedor, muito vitorioso. O valor de Davi também não repousa em sua liderança impressionante, como ele conduziu a nação de Israel em triunfo ao progresso, ao crescimento, à prosperidade e à presença de Deus. Davi foi um homem que viveu muitas coisas, mas o seu grande valor está na experiência que ele tinha com Deus. O grande valor de Davi para nós está no lugar que Deus ocupava na vida e no coração desse rei. Davi foi um homem que viveu entre desertos e entre palácios. A vida dele não começa e nem termina num deserto, mas é num deserto que ele está nesse episódio de sua vida que nós estamos lendo hoje. E é interessante você perceber que esse homem que é tão rapidamente reconhecido por nós como um grande rei, um homem de muita riqueza, um homem de muita admiração, um homem de muitas virtudes, tem uma fase significativa da sua vida vivida no deserto e não no palácio, não na corte, não com súditos, não com a admiração, mas vivendo a vida de um fugitivo, de um foragido. Então vamos entrar um pouco mais na história desse grande personagem. Quem era Davi? Davi é o filho mais novo de um simples fazendeiro de uma cidade chamada Belém. Um homem chamado Jessé era o pai de Davi. Davi foi escolhido por Deus e foi ungido por Samuel, que era o grande líder da religião do povo de Deus naquele tempo, para ser o futuro rei de Israel, o sucessor do grande rei Saul. Deus havia falado com Samuel que não estava mais com Saul, que o pecado de Saul havia desqualificado Saul para o seu trabalho como rei, e que ele estava preparando um novo rei para Israel, e que esse rei estava na casa de Jessé, dentre os filhos de Jessé. E talvez você lembre da história, Samuel vai para lá, todos os filhos de Jessé passam em revista, e nenhum dos filhos que Samuel eventualmente pensava ser, era de fato quem Deus tinha para ungir como rei. E aí ele pergunta para Jessé: todos os seus filhos estão aqui? Acabou? E Jessé fala: não, olha, tem um menorzinho deles, o ruivinho, ele está no campo, ele está pastoreando as ovelhas. Então Samuel manda chamar Davi
E quando Davi chega, fica claro para Samuel que aquele era o ungido de Deus, e Samuel faz isso, unge a Davi como o futuro rei de Israel, mas a vida continua. Ele não sai daquele momento se despedindo do seu pai e indo para o palácio. Ele volta para o campo, ele volta para pastorear as ovelhas do seu pai, e um belo dia o seu pai pede que ele leve alimentos para os seus irmãos mais velhos que estavam na linha de frente do exército de Israel, num campo de enfrentamento contra um exército adversário, o exército dos filisteus. E Davi obedece seu pai, pega o mantimento, entende a estratégia do pai. Bem, ele quer que eu leve comida para os meninos, e assim ele também vai saber como que os meninos estão. Eu sou um mensageiro para o meu pai também, de certa forma. Ele está preocupado com a saúde dos filhos, com a integridade física dos filhos. Só que quando Davi chega naquele lugar, ele vê um guerreiro do exército filisteu, um gigante de aproximadamente 2,90 metros, insultando o exército de Israel e falando palavras ofensivas não apenas ao povo de Israel, ao rei de Israel, mas ao Deus de Israel. E era o Deus de Davi. Era o Deus que Davi conhecia, e ele toma uma decisão. Ele não aceita ficar calado e ficar inerte diante das palavras abusadas daquele guerreiro muito forte que estava do outro lado do campo de combate, afrontando o exército de Israel. E ele decide então enfrentar aquele homem. Ele decide fazer isso não baseado em sua própria força, não porque ele era muito corajoso, mas movido pelo zelo que ele tinha pelo nome de Deus, e pela certeza que ele tinha de que Deus era poderoso para dar a ele a vitória. E você deve lembrar da história. Saul fica feliz quando vê um voluntário querendo enfrentar um gigante que todos temiam. Todos mantinham-se afastados porque não queriam enfrentar aquele guerreiro poderoso. E quando ele vê, ainda que um jovem, ainda que franzino, querendo fazê-lo, ele encoraja. Mais do que encorajar, Saul oferece a sua própria armadura de rei para Davi colocar e então enfrentar aquele guerreiro poderoso adversário. Só que quando Davi veste a armadura, ele mal consegue andar. Não era o uniforme apropriado para ele. Então ele tira aquilo tudo e diz: eu vou com o que eu tenho. Cata umas pedras, tem uma funda que ele girava com a pedra na ponta dela, e exatamente assim, com uma funda e uma pedra, ele acerta a cabeça do gigante, ele acerta a cabeça de Golias, e ele derrota aquele homem, e a vida de Davi muda ali. Porque de um simples pastor do rebanho de ovelhas do seu pai, e irmão mais novo de todos os seus irmãos, Davi ganha a admiração do rei Saul. Saul admirava tanto Davi que o leva para viver no palácio e promove Davi a líder de tropas do exército de Israel. Queridos, novas batalhas são travadas e todas são vencidas sob a liderança desse Davi. Ele era espetacular. Ele era aquela revelação do campeonato, entendeu? Aquela coisa que você fala assim: meu Deus, de onde veio esse garoto com tanto talento, com tanta bola, quando a gente vê no campeonato, né? Quem é esse menino de 19 anos encantando o mundo? Era Davi, diante de todos os militares de Israel naquele tempo. De onde um garoto tão jovem extraiu tanta sabedoria militar, tanta estratégia? Como ele se tornou tão vencedor? Assim o nome de Davi foi ficando cada vez mais famoso na realeza e também entre o povo. Só que outra coisa começa a acontecer. Conforme aumenta a fama de Davi e a admiração do povo por Davi, ele era tão admirado, que certa vez, voltando de um triunfo, de um combate, as mulheres de Israel saíram pela rua cantando uma musiquinha. Sabe essas músicas que a torcida canta? Em dezembro de 80... As mulheres cantavam assim: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E você imagina o refrão o tempo todo nas ruas de Israel: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Era um elogio a Davi, só que isso acendeu a fúria no coração de Saul, a ira no coração de Saul. Tem um momento em que Saul fala para algumas pessoas o seguinte: ele já tem o povo, o que mais lhe falta? O meu trono?
E Saul então passa da admiração ao ódio, ao desprezo por Davi e decide matar Davi. E inicia todas as investidas para levar esse plano à sua execução. Davi está casada com uma mulher chamada Mical, e o seu melhor amigo é um cara chamado Jonatas. Mical e Jonatas, filhos de Saul, filhos do rei, que agora queria matá-lo. E a sua esposa e o seu melhor amigo ajudam a Davi em sua fuga. Dizem: papai quer matar você, é melhor você ir embora, é melhor você fugir. E é quando Davi vai para o deserto. Olha a vida desse homem, olha a gangorra de momentos felizes com momentos tristes, de momento de glória com momento de fuga. No deserto, ele vai passar não algumas horas ou um final de semana fugindo. No deserto, Davi passa longos 8 anos. 8 anos, fugindo como um criminoso. Encontra um grupo de marginalizados errantes no deserto e passa a liderar esse pequeno grupo e lutando para se manter vivo, dia após dia, durante 8 anos, sem paradeiro certo, sem pouso certo, sem lugar certo e fixo, decidindo e tendo a necessidade de fugir diariamente. E aí nós chegamos no ponto do nosso texto de hoje. Porque Saul recebe informações privilegiadas. O serviço secreto informa para Saul o seguinte: Saul, descobrimos a localização de Davi. Ele está em En-Gedi, no deserto de En-Gedi. E aí Saul entende que é o momento do cerco final. Ele pega 3.000 dos seus melhores soldados e vai à direção onde Davi se encontrava para capturar e executar Davi. Davi e o seu pequeno bando estão escondidos nos fundos de uma caverna muito escura quando veem exatamente Saul sozinho entrando na caverna. Você imagina a tensão daquele momento? Você e um pequeno grupo escondidos no fundo de uma caverna, não tem saída para vocês ali. E aquele que há 8 anos busca matar você, entra na caverna. Só que Saul entra ali não porque suspeitava pelo GPS que Davi estava lá dentro. Saul entra ali para atender um chamado da natureza. Diz a Bíblia que ele foi fazer as suas necessidades. Nosso famoso número 2, né? O rei também faz essas coisas. Há uma versão mais antiga da Bíblia, e eu adoro esse texto que diz assim, que Saul foi na caverna aliviar o ventre. É bonitinho, né? Ele foi aliviar o ventre. E uma curiosidades bíblicas. E uma versão mais antiga ainda diz que Saul foi cobrir os pés. Aí você tenta imaginar a cena, né? As longas vestimentas, né? E aquela sensação de que ao se agachar os pés... Você entendeu a cena, né? Eu não vou descrever aqui, que não vai ficar esteticamente bonito para ninguém. Fato é que Saul vai atender ao chamado da natureza e Davi e os seus soldados se veem diante de uma oportunidade única. Matar, covardemente, diga-se por sinal, matar aquele que buscava matá-los. Colocar fim a uma tormenta. Colocar fim a um tempo de fuga. Mas a reação de Davi naquele momento, no entanto, surpreende a todos. Aos soldados de Davi, ao bando de Davi e a nós hoje. Porque ele corta um pedaço do manto real de Saul, mas não fere Saul. Ao invés de matar Saul e por fim aquele tempo de fuga e de humilhação, Davi lhe poupa a vida, o trata com a honra devida a um rei. Nós lemos no texto, Davi se curva com o rosto em terra para se referir a Saul. O chama de seu senhor. Diz que Saul havia sido ungido por Deus e que ele não faria mal algum a alguém que Deus havia levantado. E aí ele pede então pela justiça de Deus diante daquela situação. Deus julgue entre mim e ti. E Deus se vingue pelo mal que você busca fazer a mim, porque eu tive aqui a oportunidade de acabar com você e não fiz.
Quais são as lições práticas que nós aprendemos com essa história de Davi? Porque admirar apenas a história e conhecer melhor o seu pano de fundo tem algum valor no campo da curiosidade, mas a Bíblia ela é poderosa para nos trazer verdades que são aplicadas ao nosso cotidiano. Como eu costumo dizer, o que eu faço amanhã, segunda-feira, com isso que foi falado, com isso que foi dito? Então, quais são as lições práticas que nós aprendemos com essa história de Davi? Em primeiro lugar, nós aprendemos com Davi o valor de esperar em Deus. Grave isso em sua mente. Esperar em Deus. Muitos anos depois de ter sido ungido por Samuel como futuro rei de Israel, Davi ainda aguardava pelo dia em que se assentaria no trono de comando maior daquela nação. Muitos anos depois. Passou muito tempo. E não era um passar de tempo como quem aguarda um monarca mais velho morrer para então, na sucessão natural, ascender ao trono. Era uma espera por uma promessa que Deus havia feito, mas que todos os sinais da vida, desde o dia daquela unção que ele recebeu de Samuel como futuro rei de Israel, todos os acontecimentos sugeriam justamente o contrário. Que o caminho para o trono estava cada vez mais distante, mais longe. E queridos, nós somos pessoas muito apressadas, não é? A gente vive num tempo de muita correria, mas essa pressa toda, ela não é apenas um fato, parece que ela também é celebrada. Quanto menos tempo você tem, mais valor você tem também. O bacana é você ter uma agenda cheia de compromissos, com mais compromissos do que horas disponíveis num dia. O legal é numa roda de conversas você falar assim, não, há 3 meses eu tenho dormido 4 horas por noite apenas, e olha, tem sido suficiente para mim, porque eu tenho tantos compromissos. Eu levanto às 4h30 para fazer a minha atividade física matinal, para meditar, para refletir. 6 horas da manhã eu já estou fora de casa, rumo ao meu trabalho. Eu tenho um dia extenuante de compromissos, de reuniões, tarefas mil. Chego em casa muito tarde e aí as pessoas celebram uma vida onde não há tempo para absolutamente nada como uma virtude. E essa pressa da vida da gente, muitas vezes, milita contra a necessidade da gente esperar por algo. Nós não gostamos de esperar, não é verdade? Você marcou consulta com o médico. Você chegou no horário da consulta. E aí a secretária diz para você, tem 2 pessoas na sua frente. A sua vontade é gritar, por quê? Eu cheguei na hora, como é que tem 2 pessoas ainda na minha frente? Bota elas para depois de mim, alguma coisa tem que acontecer. A gente não gosta de esperar. A gente não gosta de esperar no restaurante. A gente não gosta de esperar pela resposta de alguém do WhatsApp que nós mandamos. Né, Fernando? Eu só lembrei do Fernando agora, que é um irmão querido, que eu falo assim, você viu a mensagem que eu te mandei, Roberto? Não vi, foi quando? Foi 2 domingos atrás. Mas acontece, mas eu aprendi a esperar. O Fernando me ajuda na minha disciplina de espera. Ai, Jesus, para que brincar? Vamos voltar para o foco. A gente não gosta de esperar, a gente tem dificuldade com a espera. E há momentos na vida em que nós recebemos promessas de Deus, e assim como Davi, ao invés de perceber que a vida da gente caminha na direção do palácio, a gente se percebe guiado pelo próprio Deus para o meio de um deserto. A gente pensa, meu Deus, mas o Senhor não prometeu? O Senhor não prometeu que estaria comigo? Não é isso que a Bíblia diz? Por que eu tenho me sentido tão sozinho nesse momento? O Senhor não prometeu que o caminho dos justos é como a luz da alvorada que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Por que eu percebo que a minha vida entrou numa estação de profunda escuridão? Não tem luz aqui, Senhor. O Senhor não prometeu que a alegria do Senhor é a minha força? E por que eu recebi então um diagnóstico de depressão? Por que eu fiquei enfermo? Por que a alegria saiu da minha vida? O Senhor não prometeu que seria o provedor fiel?
e que poderia descansar com a sua provisão, por que agora essa notícia de perder o meu trabalho? Por que essa falência? Por que essa crise financeira sem precedentes na minha vida, a essa altura da minha história? Por que eu estou vivendo essa sensação de que justamente quando o Senhor tinha que estar me levando para o palácio, o Senhor está me levando para um deserto? Ficamos perdidos, desorientados, lutando para permanecer vivos e esquecemos que confiar em Deus é também esperar por Ele. Esperar, o que é difícil. Esperar porque Deus não muda. Esperar porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esperar porque o caráter de Deus é livre de qualquer questionamento de nossa parte. Ele não está brincando com a nossa vida. Esperar porque sabemos que a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria da gente. Esperar. Davi poderia aparentemente ter encurtado o seu caminho até o trono, matar Saul e dar ouvidos ao que os seus soldados estavam dizendo para ele no fundo da caverna. Chegou a hora. Você quer mais oportunidade, você quer mais claro sinal de Deus, Davi, do que esse? Olha aí o homem na sua frente. Ele não está te vendo, ele está vulnerável, você está armado, ele não. O Senhor está entregando ele em suas mãos. Não é possível dizer amém para um sermão desse lá na hora, no fundo da caverna? Você é vencedor, a sua vitória chegou, é agora, Davi. Só que Davi não estava disposto a tomar o lugar de Deus nesse processo. Para Davi, Deus havia levantado Saul e apenas Deus iria abater Saul. Davi não ia se mexer com isso. Davi vivia em verdadeiro temor a Deus. Davi respeitava a Deus e ele demonstrou grande confiança em Deus. Ele disse: eu espero, sem garantia nenhuma de mais quanto tempo ele passaria fugindo e lutando pela vida, sem garantia nenhuma de que, após ver o ato de bondade de Davi, Saul mudaria as suas intenções para com Davi e pensasse: poxa, como um louco eu tenho caçado esse menino, e ele é tão bom, ele é tão querido, ele é tão gentil, vamos acabar com essa história, Davi. Vamos tomar uma coca gelada, vamos comer uma linguiça calabresa e vamos celebrar a restauração da nossa amizade. Não, ele não tinha garantia de nada. Ele simplesmente não deixaria de esperar em Deus. Há uma segunda lição que aprendemos com Davi. Aprendemos com Davi o valor de depender de Deus. O valor de esperar em Deus, mas também o valor de depender de Deus. Davi dependeu de Deus quando, pastoreando as ovelhas do seu pai, precisou, no campo, lutar com um urso e um leão, que tentaram atacar o rebanho. E nas duas ocasiões, Davi disse: foi o Senhor que me deu vitória. Ele teve esse enfrentamento. Davi dependeu de Deus quando enfrentou Golias. A confiança que ele tinha de que venceria aquele gigante não estava em sua habilidade militar. A confiança dele estava exclusivamente no Senhor. Queridos, Davi e Golias não é a história de coragem de um homem destemido. Davi e Golias é a história de um homem que dependia de Deus. Deus era o ponto central para Davi. Deus estava sendo ofendido pelas palavras de Golias. E o zelo de Davi por Deus o fez se movimentar. Mas ele não confiava na sua estratégia. Ele não confiava nos seus recursos. Ele não confiava na sua própria força contra um homem visivelmente mais forte do que ele. Ele dependia de Deus. E ele disse: não é possível que Deus vai deixar o nome dele ser aviltado dessa forma, insultado dessa maneira. Queridos, isso é dependência. E agora, nesse texto, Davi depende de Deus contra Saul, porque ele está dizendo aqui: o Senhor me livre, o Senhor julgue entre mim e ti, o Senhor seja o juiz e nos julgue.
Davi está trazendo Deus para a história. Do problema entre ele e Saul, Deus tinha que agir de alguma forma. Davi aprendeu ao longo de sua vida a dependência de Deus. Ele dependeria futuramente de Deus para governar Israel com justiça e com retidão. Ele não faria isso apenas com a sua própria habilidade. E ele dependia de Deus para manter-se vivo enquanto fugia de um rei completamente cegado pelo ódio que queria matá-lo. Ele estava no deserto. Ele não tinha muito o que fazer. Como ele enfrenta um exército de 3.000 soldados que vem atacá-lo? De outra forma que não dependendo de Deus. Queridos, como essa relação de dependência de Deus pode ser revolucionária em nossas vidas? Essa relação de dependência de Deus pode nos livrar de muita ansiedade, de muito medo, de muita insegurança. Sabe por quê? Nós lembramos que não há um dia sequer que estamos sozinhos. E que as nossas lutas, que na maioria das vezes se configuram mais fortes do que a nossa força para enfrentá-las, são sempre servas de Deus. As nossas lutas se curvam diante do soberano. Aquilo que se opõe a você e a mim precisa dizer amém à voz do nosso Deus. Seja o que for. Seja uma crise na nossa família, seja uma enfermidade que estamos enfrentando, seja um problema sem precedente na nossa vida financeira, seja um estado emocional que temos enfrentado e que nunca nos imaginamos atravessando aquilo. Todas essas coisas em si mesmas são mais fortes do que nós, só que todas elas se curvam diante do Deus de quem nós dependemos. Então depender dele é saúde para nós. Depender dele é vida para nós. Confiar que ele tem o que nós não temos, que ele faz o que nós não fazemos, que ele pode o que nós não podemos, é o que nos mantém de pé. Quando confiamos as nossas vidas aos cuidados amorosos de Deus, dependendo de Deus e do seu agir em nós e por nós, nós aprendemos a descansar. Porque esperar pode ser uma coisa, descansar é outra. Nem sempre quem espera descansa. Mas com Deus, e quando dependemos dele, nós aprendemos a esperar e descansar. Descansar em quem Deus é. Terceira e última lição que nós aprendemos com Davi. Com ele nessa história, nós aprendemos o valor de um coração consumido por Deus. Consumido de zelo por Deus, mas consumido de amor por Deus também. Davi é o retrato do homem que não era consumido por si mesmo, mas por Deus. Se Davi tinha tudo nas mãos para matar Saul, por que ele não fez isso? Davi não fez isso porque tinha nele algum princípio de criação dos seus pais que o impedia de agir dessa forma. Davi não fez isso porque de alguma forma ele não tinha coragem suficiente para agir daquela maneira. Não. Davi não fez mal algum contra Saul enquanto podia fazê-lo, porque ele era guiado pelo temor de Deus. Davi honrava a Deus, Davi considerava a Deus. E Davi olhava para aquela cena e pensava apenas uma coisa: assim como Samuel entrou na minha casa e me ungiu como o futuro rei de Israel, dizendo que Deus estava comigo, um dia Deus levantou Saul. E apenas Deus pode abater Saul. Eu não posso arrancar Saul do trono, porque Deus tem o tempo exato de todas as coisas. Se Deus concedeu a graça para ele, apenas Deus há de remover essa graça de sobre ele. Eu não vou mover um dedo, assumindo o lugar de Deus nessa história. Que Deus seja Deus. Saul, queridos, era um homem impressionante, tá? A Bíblia diz que da média dos homens, Saul se destacava do ombro para cima.
Provavelmente um cara alto, forte, bonito, chamava a atenção. Saul era um homem impressionante, mas Davi foi um homem impressionado. Deus impressionava Davi. Era a partir de Deus que Davi enxergava a vida. Saul foi um homem cativante. Cativante como rei. Cativante pela sua beleza. Cativante pela glória do seu reinado. Mas Davi foi um homem cativado. O coração de Davi era um coração cativado por Deus. Davi fez de Deus o alvo do seu coração. Ele parecia entender bem as palavras que o Senhor havia dito para Samuel quando disse: os homens olham para a aparência exterior, mas Deus olha para o coração. Davi entendeu que o negócio de Deus era o coração. E Davi tinha um coração que era consumido de amor, de zelo e de honra por Deus. E quando olhava para o coração de Davi, o Senhor via um homem imperfeito, porém sincero. Deus nunca viu em Davi um homem perfeito. Mesmo quando disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Achei a Davi, diz o Senhor numa outra passagem. Davi nunca foi um modelo de perfeição que encantava a Deus. Mas todas as vezes que o Senhor olhava para o coração de Davi, o Senhor viu um coração sincero diante de Deus. Imperfeito como o seu e o meu, mas sincero. E aqui eu te pergunto, qual é o alvo do seu coração? Qual é a grande ambição do seu coração, o seu maior anseio? O que faz o seu coração se consumir? O que faz o seu coração queimar, arder? Ninguém pode responder essa pergunta sobre você, além de você mesmo. Sabe, queridos, e nós vivemos num tempo em que muitas coisas nos distraem e muitas coisas nos impressionam. Essa semana, passando próximo ali do Parque Olímpico, tinha uma movimentação de tanta gente, luz do dia, calor danado, e filas enormes. Eu falei: gente, o que é isso aqui? E aí depois apareceu na televisão que teria essa semana o show de uma banda ali no Parque Olímpico, e as pessoas estavam há 4 dias acampadas para entrar no show. Acampadas, em fila, dormindo em barracas. E aí o repórter entrevistava e todos diziam: não vale muito a pena, eu ficaria mais dias. Você tem ideia do que significa esse momento? Porque as pessoas estão correndo atrás de glória. E um show pode ser uma experiência de muita glória. Você vai ver a apresentação de alguém ou de alguns que você admira muito e que o seu coração é consumido por aquilo. Quantas pessoas se sentem consumidas assim de paixão e de empolgação para uma viagem? Quantas pessoas se sentem assim, sobretudo quando gostam, como eu gosto, de futebol, pelo seu time de futebol? Não medem esforços, compram camisa de R$600, fazem viagem para longe para assistir o time, pagam ingresso e ainda no final diz que tudo valeu a pena. E para quem não entende e quem não gosta, por exemplo, mas que loucura! Como é que a pessoa gasta tanto por aquilo? Porque há uma sede de glória que talvez a expectativa de ver o seu time performando em campo e ganhando um título sacie dentro daquela pessoa. A pergunta é: o que consome o nosso coração? O que faz o coração da gente arder? O que empolga a gente? E a pergunta é: será que assim como Davi nós podemos dizer: o que queima o meu coração é Deus e a sua presença? Ou nós temos colocado outras coisas como fonte do nosso encantamento? Podemos dizer que amamos a Deus, mas esse amor por Deus se mostra nas prioridades que damos.
Você conversa com alguns missionários que estão em lugares muito remotos do mundo, em que é muito difícil se plantar uma igreja ou pregar o evangelho. E aí você ouve comumente relatos desses missionários, de que algumas pessoas, porque são alcançadas pelo evangelho numa base missionária que está estabelecida numa certa localidade, mas moram a 20, 30 quilômetros de distância daquela base, nos dias de encontro, nos horários dos cultos, eles viajam a pé 20, 30 quilômetros e chegam antes do horário da celebração, porque a vida deles, a coisa mais importante da vida deles é aprender um pouco mais sobre o Deus que eles amam, é louvar um pouco mais sobre o Deus que os salvou, é aprender um pouco mais da palavra de Deus e ter comunhão com o povo de Deus. Eles não carregam uma Bíblia porque não tem no seu dialeto. Eles decoram a mensagem e passam a jornada de volta para as suas aldeias, falando e repetindo e cantando as coisas que ouviram, para que aquilo de alguma forma fique fixado em seu coração. O coração dessas pessoas arde por Jesus. E o nosso coração? E o nosso coração? Ore, queridos, para que Deus impressione você, assim como Deus impressionou Davi. Ore para que Deus cative você, assim como Ele cativou o coração de Davi. Porque a gente precisa ter um cuidado. Quando a gente percebe que o coração da gente já não é mais consumido por essa devoção. Nós fazemos parte de um povo que entendeu que o nosso destino final não é aqui nem agora, certo? Razão pela qual a Bíblia encerra com uma declaração de João, de que a canção da noiva de Cristo, a igreja, é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque a vinda de Jesus ou a nossa partida para Ele é a garantia que temos de que cruzamos o portal da eternidade e estaremos por toda a eternidade diante de Deus em sua presença. E para os cristãos não há expectativa maior e mais forte do que estar diante de Deus por toda a eternidade. A Bíblia nos fala algumas coisas sobre o que essa eternidade é. Pelo menos duas. Jesus disse: essa é, pois, a vida eterna, que conheçam a Ti como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus parece nos ter dado uma informação de que a vida eterna será um eterno processo de encantamento com Deus, Sua presença e Sua glória. Conheçam a Ti. E não é um conhecimento que a gente pega um bloquinho de notas e fala: uau, hoje eu aprendi de Deus isso aqui que eu não conhecia, que coisa interessante. É deslumbre. É aquilo que faz os anjos encobrirem as suas faces e adorarem a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Na presença imediata de Deus, essa é a canção que se ouve. E a Bíblia diz que nós estamos caminhando para essa direção. Queridos, se a vida da gente aqui não for um esforço sincero, intencional, de anteciparmos a nossa maior alegria, que é viver com Deus e estar com Deus, nós estamos mesmo sendo consumidos pela sede da eternidade? Ou nós nos tornamos o tipo de gente que pensa: bom, a eternidade é para quando eu partir daqui. Então, como aqui e agora, eu vou me permitir a outras prioridades, e a outras agendas, e a outros compromissos. A presença de Deus faz o seu coração arder. Sabe, queridos, por que a vida cristã é maravilhosa? Por que a beleza na vida cristã? Porque Deus nos criou para conhecê-lo. Deus nos criou para se revelar a nós cada vez mais. E quanto mais Deus se revela a nós, mais o nosso coração se encanta com Deus. Então, se você orar pedindo para que Deus encante você, para que Deus encha seu coração de devoção por Ele, para que Deus aqueça o seu peito, não se surpreenda com a resposta dEle, fazendo você encontrar a verdadeira alegria da vida, caminhando com Deus, pertencendo a Deus. Esteja no palácio, esteja no deserto, esteja no topo de uma montanha de realizações, esteja num vale difícil da sua história, andando com Deus, você experimenta de uma alegria
e de uma vida com sentido e propósito que não pode ser removida de você. Encerrando, queridos, nós somos peregrinos nesse mundo passageiro. São duas informações da Bíblia: a de que esse mundo é uma cortina de fumaça, porque a verdadeira vida não é como nós a vemos, e nem esse mundo permanecerá como nós o vemos. Nós fomos criados para um outro mundo que Jesus está trazendo. Por isso esse mundo é passageiro, e dessa vida passageira a Bíblia diz que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Então, nessa peregrinação, você foi feito para ser guiado por Deus. Então, assuma-o como sendo o seu Senhor, não apenas no discurso religioso, mas esperando nele, em suas promessas, mesmo quando esperar é incômodo, mesmo quando esperar parece contraprodutivo, mesmo quando esperar parece tolice, espere, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Assuma-o como sendo o seu Senhor, dependendo dele. Pare de olhar para os seus recursos, pare de olhar para a sua própria força, pare de olhar para a sua conta de investimentos, pare de olhar para as suas estratégias humanas, pare de olhar para o seu potencial que te enche de envaidecimento tolo. Comece a olhar novamente para Deus e dependa daquele que tem todos os recursos para ser por você. E assuma-o como sendo o seu Senhor, desejando por Ele. Queridos, pregador nenhum pode fazer isso. Eu não posso. O desejo do meu coração, muitas vezes pregando aqui, se possível fosse, era descer desse lugar, ir carinhosamente até você e te pegar pelo ombro, de alguma forma transmitir o calor que muitas vezes toma o meu coração quando falo algumas coisas, mas eu não posso fazer isso. Mas alguém muito melhor do que eu para fazer: o Espírito Santo. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Incomode-se se você tem se percebido apático, sem fome de Deus, sem sede de Deus, sem ânimo para Deus ou para as coisas de Deus. Incomode-se. Diga: Deus, eu não fui criado para essa vida, eu não fui criado para essa acomodação. Ah, Deus, talvez eu já tenha visto muita coisa, talvez eu já tenha vivido muita coisa, talvez eu já tenha experimentado muita coisa, já dei a minha contribuição. Queridos, Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos de idade. Abraão havia passado dos 100. O tempo é o tempo de Deus, você não pode botar relógio no pulso de Deus. Ah, porque eu me feri, porque eu passei por coisas, eu vi aquilo que não gostei, pessoas foram vis comigo, foram mais comigo. Volte a olhar para o Deus que está sentado no trono. E lembre-se que o que você é chamado a fazer não é algo que você faz pensando nos homens. Você faz para o benefício dos homens, mas é para a glória de Deus. Ele é digno disso. Ponha o foco da sua vida em Deus, deposite nele as suas esperanças e os seus afetos. Desista da rebelião solitária de viver sem Deus, ou apenas sustentando um conceito vago sobre Deus. Volte-se para Ele, sabe, queridos, de todo o coração. Talvez você olhe e pense: mas eu não sou como Davi, eu tenho muitos problemas, eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus deslizes. Queridos, poucos personagens na história bíblica pecaram tão gravemente como Davi. Adulterou, planejou a morte de um homem, esqueceu de Deus em algum momento da sua vida. Mas a diferença que fez com que Deus dissesse que o coração de Davi era um coração segundo o coração dele, era que Davi era um homem pronto para o quebrantamento e o arrependimento. Você não precisa permitir que aquilo que você fez e que te distanciou de Deus cauterize teu coração para Deus. Você pode se quebrantar diante dele, e o que você vai receber dele é abraço, graça, consolo, restauração e recomeço. Então que a sua vida possa ser como a de Davi, entre desertos e palácios, numa caminhada que é marcada pela presença de Deus com você. Amém? Vamos orar, queridos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós somos tão parecidos com esse homem, Senhor, talvez mais parecidos em seus fracassos do que em suas virtudes, mas muito parecidos com ele, Senhor. E se o Senhor fez o que fez na vida de alguém tão quebrado como Davi, o Senhor pode fazer na vida da gente.
porque não é sobre nós, sobre quem nós somos, fazemos ou temos, mas é sobre o Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos ensina a aprender o poder de esperar em Ti. Nos ajude a lembrar que o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Porque o Senhor, diz a Bíblia, não pode negar a si mesmo. É do teu caráter ser fiel. O Senhor nos prometeu companhia. O Senhor nos prometeu proteção. O Senhor nos prometeu condução dos nossos passos em segurança por causa da Tua presença conosco. E nós cremos, Senhor, que cada uma de Tuas promessas há de se cumprir. Há pessoas aqui, Senhor, nessa manhã, ou escutando essa mensagem, que sabem claramente o dia em que receberam do Senhor uma promessa específica. E talvez o coração tenha se rendido ao desânimo quanto a esperar. Deus amado, eu peço que nessa manhã o Senhor restaure esse coração na capacidade de olhar para o Senhor e esperar em Ti o Teu tempo exato, Senhor, que não é o nosso tempo. Te peço também, Senhor, que o Senhor nos ensine o valor de depender do Senhor. Que cada vez que nos depararmos com as nossas fragilidades e limitações, o nosso olhar se erga para o Senhor e vejamos, Senhor, as infinitas possibilidades da Tua graça, o Teu grande poder e o Teu maravilhoso amor que age em nós e que age por nós, Senhor. E Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda individualmente, pessoalmente, a graça, Senhor, de um avivamento particular, para que o nosso coração seja inflamado, Senhor, seja cativado, Senhor, seja impressionado pela Tua glória e pela Tua presença, Senhor, de maneira que o nosso desejo mais vibrante seja o de amar o que o Senhor ama e viver o que o Senhor tem para nós, que possamos nos apegar à Tua palavra de novo, que possamos nos apegar à oração de novo, que possamos nos apegar à comunhão da igreja de novo, que possamos ver essas coisas, Senhor, sendo vibrantes para nós, porque o Senhor é central em nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, não áridos, não gelados, não petrificados diante do Senhor, numa vida que demanda tanto de nós, mas sensíveis à Tua graça, sensíveis à Tua presença, amando ao Senhor, a Tua palavra, a Tua glória e o Teu caminho, em nome de Jesus, Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém.